gravar esse vídeo na rua, mas não vai ter como. Muito vento, tá frio, nevando, minhas baterias não estão durando muito e eu vou ter que cortar para dentro do meu escritório. Vamos lá. Eu tentei gravar esse vídeo na rua, mas como vocês viram, não foi possível. Então, acabei voltando aqui para o meu escritório e vamos conversar sobre algumas dicas de como melhorar as suas fotos de vida selvagem aqui mesmo do meu escritório. Vamos lá. Não conhecer o comportamento da espécie. E qual é o erro aqui? Fotografar sem entender como a espécie se comporta pode resultar em imagens mais previsíveis. Pode ocasionar a perda de momentos únicos e até em interações que afugentam ou estressam os animais. Além disso, a falta de conhecimento pode levar o fotógrafo a locais errados ou em horários desfavoráveis. E por que isso é importante? Conhecer os hábitos alimentares, os horários de maior atividade, padrões de deslocamento da espécie ajuda a prever comportamentos e a posicionar-se estrategicamente. Isso aumenta a chance de capturar imagens mais genuínas, de captar interações mais raras e expressões autênticas dos animais, resultando em fotos mais impactantes. E qual é a solução? Antes de sair para fotografar, pesquise sobre a espécie tanto quanto possível. Se possível, converse com outras pessoas, veja vídeos, leia artigos, enfim, quanto mais informação, melhor. Durante a saída, observe padrões como alimentação, o deslocamento e até mesmo interações com o habitat. Quanto mais você compreender o animal, mais naturais e interessantes serão as suas imagens. Para ilustrar esse ponto, eu queria trazer 3 fotos de uma sequência muito maior que eu fiz de um osprey pescando. O osprey, ou a águia pescadora, como a gente chama no Brasil, ele tem um comportamento muito bem definido quando ele vai pescar. Então ele começa praticamente a flutuar, ele fica parado aonde ele está no ar, ele fica batendo as asas e ele começa a olhar para baixo. E quando isso acontece, a gente sabe que a ação está prestes a acontecer. E nesse caso não deu outra. E como eu sabia do comportamento dele, e além disso eu estava levando em consideração a posição do sol, eu estava levando em consideração a posição do vento, que foi muito importante para eu me posicionar, para eu ver aonde eu deveria me colocar e aonde muito provavelmente por conta da condição do vento, porque eles vão ficar contra o vento para fazer esse tipo de movimento. Então, quando eu me posicionei, eu já sabia que aquele ponto era um ponto que poderia muito bem me propiciar um momento como esse que eu acabei capturando. E não deu outra, ele começou a flutuar na minha frente, ele mergulhou, ele pegou o peixe dessa segunda foto em que vocês estão vendo agora, e por último, logo na sequência, ele passou por cima de mim. Então, se eu não soubesse desses pontos todos, da posição do vento, da posição do sol, daí para eu conseguir a imagem com uma luz mais bonita, e eu não soubesse do comportamento dele, ou que precede o mergulho dele, eu não teria conseguido fazer essas imagens. Ficar muito próximo dos animais. E o erro aqui, aproximar-se demais pode alterar o comportamento do animal, causar estresse e até mesmo fazer com que ele abandone a sua rotina natural. Além disso, pode representar um risco ao próprio fotógrafo, especialmente com animais maiores ou mesmo territorialistas. E por que isso é importante? A preservação da vida selvagem deve ser prioridade. Além do impacto ético, um animal estressado pode fugir ou reagir de maneira inesperada. Manter uma distância adequada não apenas protege o animal e o fotógrafo, mas também permite capturar comportamentos mais autênticos e naturais sem a interferência humana. E a solução? Tente utilizar lentes teleobjetivas para garantir composições sem precisar invadir o espaço do animal. Se for necessário se aproximar, faça isso devagar e, se ele apresentar sinais de desconforto, pare aonde você estiver. Além disso, técnicas de camuflagem são bastante úteis e ajudam a minimizar a presença do fotógrafo sem perturbar a cena. E o animal, é claro.
ignorar o relógio ou a luz natural. O erro aqui: fotografar em horários de luz muito dura pode resultar em sombras intensas, excesso de contraste e cores menos atrativas. Já em condições de pouca luz, sem os devidos ajustes na câmera, as imagens podem sair mais escuras ou mesmo com um ruído excessivo, e é preciso saber balancear esses pontos. E por que isso é importante? A luz natural é um dos elementos mais impactantes na fotografia, sobretudo na fotografia de vida selvagem. A qualidade da luz afeta o tom emocional da imagem, realça texturas e pode transformar uma foto comum em algo excepcional. Momentos como o nascer ou o pôr do sol oferecem luzes mais suaves e direcionais, criando sombras mais delicadas e um brilho especial nos assuntos fotografados. A solução? Planeje suas saídas fotográficas para a hora dourada, um pouco após o sol nascer ou um pouco antes do sol se pôr. Se ainda assim precisar fotografar ao meio-dia ou em horários com a luz mais dura, tente utilizar estrategicamente a luz à sua disposição. Evite luz direta e considere o uso de exposições mais equilibradas para minimizar contrastes extremos e indesejados. Esse exemplo aqui é um exemplo interessante porque eu acabo misturando um pouco o aspecto de conhecer o comportamento da espécie somado ao fato de eu não estar ignorando o horário em que eu fiz ela, o horário em que eu teria as chances maiores de conseguir uma foto com uma luz bonita. Então, o que acontece? Essas Red-tailed Hawks, elas costumam ser mais ativas na parte da manhã e na parte do fim da tarde, um pouco antes do sol cair, quando elas normalmente acabam tentando caçar novamente. Mas nesse caso aqui, essa imagem ela acaba tendo um impacto maior pelo fato de que a luz dourada ela acaba dando uma harmonia muito grande com as cores mais a ferrugem ou mais douradas que a própria Red-tailed Hawk tem. E é um efeito que eu não teria conseguido se eu tivesse feito em outra hora do dia que não essa hora da luz dourada da parte da manhã. Subestimar a importância do background ou do fundo da imagem. O erro aqui: concentrar-se apenas no animal sem considerar o fundo, sem considerar o entorno do animal fotografado. Isso pode resultar em composições mais poluídas, com distrações visuais e que desviam a atenção do assunto principal. E por que esse ponto é importante? O fundo contribui para a estética da imagem e para a narrativa fotográfica. Um fundo adequado pode destacar o animal e criar um contexto mais envolvente, enquanto um fundo mais confuso pode arruinar uma foto boa. E a solução? Antes de disparar, preste bastante atenção ao ambiente e ao entorno do assunto fotografado e ajuste a sua posição para eliminar elementos distrativos. Se possível, se a sua lente permitir, utilize aberturas como f4 ou f2.8 para conseguir um desfoque maior em áreas de desinteresse na imagem. Isso vai criar um efeito de desfoque, o chamado bokeh, que acaba valorizando o assunto fotografado. E se o fundo for relevante para a cena, para a história que você quer contar, opte por composições que integrem o fundo ao assunto de forma mais harmoniosa. Para ilustrar, para exemplificar esse ponto, é muito fácil. Vejam essa primeira foto aqui. Olhando assim, não tem nada de errado, né? Mas vejam a foto na sequência que foi feita na altura da água, praticamente, a diferença do impacto e do quão mais interessante essa segunda imagem acaba se tornando. Um outro exemplo que eu trago para exemplificar isso é uma imagem que eu gosto bastante dela, que é um Spotted Sandpiper que eu fotografei no ano passado, ou no ano retrasado, também bem da altura do chão, na altura dos olhos dele, e que eu consegui um desfoque monstruoso atrás dele e na frente dele. E aqui eu quero ressaltar que não tem qualquer desfoque adicionado em Photoshop nem nada. Isso é meramente a forma como eu me posicionei para conseguir capturar a foto dele. Então, mais uma vez, a gente considerar o fundo e considerar o quanto que a gente consegue isolar o objeto de interesse do resto da cena faz muita diferença.
Utilizar a velocidade de obturador errada. E o erro aqui: velocidades muito lentas podem gerar uma falta de nitidez indesejada, especialmente em animais em movimento. Já velocidades muito rápidas podem resultar em imagens subexpostas caso a luz na cena não seja o suficiente. E por que isso é importante? Ajustar corretamente a velocidade do obturador permite capturar cenas com mais nitidez ou, quando desejado, criar alguns efeitos mais dinâmicos, como o rastro de um animal em movimento ou até mesmo a utilização da técnica de panning. O controle sobre esse aspecto técnico é essencial para garantir a qualidade da imagem. E a solução aqui é que, para congelar ação, recomenda-se velocidades de pelo menos 1/1000 avos de segundo. Agora, se são pássaros em voo, tente utilizar pelo menos 1/2000 avos de segundo. Para efeitos criativos, como o panning que eu citei, experimente velocidades de aproximadamente 1/30 a 1/60 avos de segundo, acompanhando o movimento do animal, e ajuste o ISO e a abertura para compensar a exposição conforme necessário. Para exemplificar esse ponto, eu vou trazer duas imagens que eu considero boas. Eu não vou mostrar nenhuma imagem que eu considere ruim, que eu tenha errado. E não porque eu não erre, muito pelo contrário, mas porque eu tenho tentado não acumular imagens que não vão me servir para nada. Eu tenho deletado elas. Então eu não encontrei nenhum exemplo de erro aqui para mostrar para vocês. Mas eu quero mostrar duas imagens as quais eu sim acertei e como elas acabaram se tornando imagens mais impactantes justamente por ter acertado a velocidade do obturador perfeitamente nelas. A primeira é essa imagem desse Blue Heron, em que eu consegui pegar o movimento da asa dele numa posição muito interessante, as duas asas para cima, dá para ver bastante detalhes, as asas completamente congeladas, a gente consegue ver a textura das pernas dele, a gente consegue ver os olhos, e acabou se tornando uma imagem bastante interessante e bastante impactante. A próxima imagem é uma imagem que eu gosto demais, porque eu consegui fazer ela nas cores de outono aqui no Canadá. E ela mostra dois animais que são praticamente símbolos aqui, eles são animais, um mallard, e ele é um pato que ele é bastante comum, mas e ele até às vezes é desprezado por ele ser comum, mas eu acho ele um animal muito bonito. E eu consegui pegar a fêmea com as asas para cima e o macho com as asas para baixo, com o dourado das folhas atrás deles. E o movimento de ambos está perfeitamente congelado, e isso ajudou demais na qualidade dessa imagem. Depender apenas de distância focais grandes ou depender apenas de zoom. O erro aqui: usar apenas distâncias focais muito grandes pode isolar excessivamente o sujeito, o assunto fotografado, tornando as imagens repetitivas e sem o contexto ambiental. E por que isso é importante? Nem toda boa foto de vida selvagem precisa ser um close extremo, fechado no assunto. Fotos que incluem parte do habitat podem contar histórias mais ricas e transmitir a relação do animal com o ambiente. A solução: experimente utilizar lentes meia teles ou até mesmo grande angulares para capturar composições mais amplas. Isso pode resultar em imagens que contenham narrativas mais artísticas. Teste diferentes perspectivas para variar seus registros e evitar uma sequência muito monótona de imagens. Para ilustrar esse ponto, eu quero mostrar essa imagem aqui. Esse mink, essa imagem dele, não tem absolutamente nada de errado. É uma imagem que eu até considero ela bastante interessante e bastante boa. Mas a gente tem a tendência em fotografia de vida selvagem sempre querer fazer fotos o mais fechadas possíveis no animal. O que não tem nada de errado, não é novo. Mas quando a gente consegue botar o ambiente junto e mostrar o que está ao redor dele e mostrar um pouco como ele interage com o ambiente, a gente consegue fotos de bastante impacto. E para ilustrar isso, eu gostaria de mostrar essa outra foto de um outro mink que eu fiz, em que eu consegui pegar o ambiente em que ele está, o ambiente em que ele vive, que eu consegui um desfoque muito interessante na parte da frente e na parte de trás dele, e que essa linha do caminho em que ele está acaba também fazendo com que os olhos corram para dentro da imagem, para onde ele está. E isso tornou essa imagem visualmente bastante interessante, principalmente porque ele está bem isolado no centro e com um contraste muito grande.
De novo, se eu fizesse apenas um close dele mais fechado, poderia ser uma foto interessante, mas eu estaria perdendo muita informação que acaba sendo importante para contar a história desse animal no ambiente em que ele está inserido. Não utilizar a configuração de disparo contínuo ou o burst mode da sua câmera. Fotografar em modo único pode resultar na perda de momentos decisivos, especialmente em cenas rápidas e imprevisíveis. E por que isso é importante? A fotografia de vida selvagem é muito dinâmica e pequenos detalhes como um olhar, um salto, um bater de asas podem ocorrer em frações de segundo. O modo contínuo, o modo burst, aumenta a probabilidade de capturar o momento exato. A solução: ative o modo burst da sua câmera e configure ela para o máximo de quadros possíveis. Combine isso com um bom posicionamento e paciência para capturar expressões e ações no instante perfeito. O exemplo para a utilização do modo burst da câmera. Vejam essa sequência gigante de fotos que eu fiz de um osprey preparando o momento do mergulho, dando o mergulho e saindo com o peixe pego logo depois desse mergulho. Se eu não tivesse utilizado o modo burst da minha câmera, eu teria uma condição, teria muito menos fotos para escolher qual é aquela foto que é o momento em que ficou mais interessante da sequência. A gente não pode lidar apenas com a sorte de achar que vai apertar uma vez e vai conseguir aquela foto incrível. Então, para momentos de ação em vida selvagem, é muito normal a gente utilizar o modo burst da câmera e fazer uma sequência gigantesca para pegar aquela foto daquele momento especial que nós não conseguiríamos de outra forma. Fotografar em JPG ao invés de fotografar em RAW. O erro aqui: o formato JPG reduz significativamente a capacidade de edição, comprometendo ajustes finos de exposição, balanço de branco, recuperação de detalhes em áreas claras e escuras, entre tantas outras coisas. E isso é muito importante. O formato RAW preserva todas as informações capturadas pelo sensor da câmera, permitindo ajustes mais precisos na pós-produção. Isso é essencial para compensar variações de luz e obter cores melhores para a sua imagem. A solução: configure a sua câmera para salvar imagens em RAW. E, embora os arquivos ocupem mais espaço no seu cartão de memória, a flexibilidade na edição compensa essa desvantagem. Não ter paciência, e essa aqui é um clássico. O erro: a falta de paciência pode levar a oportunidades perdidas, pois muitas cenas incríveis acontecem após longos períodos de espera e de observação. E por que esse ponto é tão importante? A fotografia de vida selvagem exige tempo para que os animais se acostumem com a presença do fotógrafo, caso ele seja percebido, e acabem exibindo comportamentos mais naturais. Além disso, momentos inesperados frequentemente ocorrem quando se está atento ao ambiente, depois de muito tempo de espera. A solução é dura, mas é simples. Prepare-se para esperar. Use esse tempo para analisar o comportamento do animal, aprender sobre ele, para ajustar a sua câmera, suas configurações e testar diferentes enquadramentos. A paciência muitas vezes é recompensada com imagens únicas que poucos conseguem capturar. Não ter paciência muitas vezes é o que separa uma foto interessante de uma oportunidade perdida. Nesse caso aqui, eu acho que foi um dos casos em que a minha paciência mais foi colocada à prova, e não pelo fato de eu ter ficado impaciente, mas pelas condições em que eu fotografei essa coruja. Como vocês podem ver nessa primeira imagem aqui, uma imagem que não tem nada demais, uma foto até um tanto quanto ruim, mas vejam como o sol ainda estava bastante forte, não é? A próxima foto que eu estou passando agora, ela já foi feita bastante tempo depois, o sol já estava começando a baixar. E como vocês podem supor, isso é uma coruja das neves só ocorre no inverno aqui, e estava muito frio. Depois de umas 3 horas, mais ou menos, parado, sem caminhar, sem me mover na frente dela,
eu consegui finalmente fazer uma foto em que eu considero bacana, que é a coruja com a lua praticamente alinhada acima da cabeça dela e com o horizonte um pouco abaixo do pescoço dela. Eu não teria conseguido essa foto se eu não tivesse ficado pelo menos 3 horas e meia parado na frente da coruja esperando esse momento. Fotografar somente na altura dos olhos do fotógrafo. O erro aqui, fotografar sempre na altura dos seus olhos, de cima para baixo, pode resultar em imagens menos envolventes e bastante comuns. E esse é um ponto bastante importante. A perspectiva afeta completamente a conexão do espectador com o assunto fotografado. Fotografar na altura dos olhos do animal, ao invés da altura dos seus olhos quando você está em pé, gera imagens muito mais impactantes. Tente aproximar a sua câmera do solo o máximo possível, mantendo ela na altura dos olhos do assunto fotografado, do animal fotografado. Isso com certeza vai proporcionar ângulos muito mais dinâmicos e muito mais interessantes. Por mais que eu já tenha mostrado nesse vídeo alguns exemplos que ilustram bem a importância de se fotografar na altura dos olhos, fotografar os animais na altura dos olhos, eu quis trazer esse exemplo aqui porque eu acho que ele ilustra muito bem esse ponto. Eu não teria conseguido uma imagem com o mesmo impacto se eu tivesse fotografado de pé, ao invés de me abaixar como eu fiz. Da mesma forma, eu não teria o mesmo espaço negativo que eu tenho acima do coiote, que ajuda demais a contar a história nessa foto e que ajuda demais a dar o impacto que ela tem. Se gostou do vídeo, considere se inscrever, deixar um like, um comentário, tudo isso é muito importante e a gente se vê na próxima. Valeu!